Dá-nos sede da tua presença, Jesus. Dá-nos sede de ti, Jesus. Nós queremos mais do Senhor. Dá-nos sede da tua presença, Jesus. A minha alma anseia pelo Senhor. A minha alma anseia pela tua presença, Jesus. Declare nessa manhã a sua necessidade pelo Senhor. Mais que o ar que respiramos, mais que o ar que respiramos, mais que o alimento diário, mais que a água que sacia a nossa sede, mais do que o alimento que sacia a nossa fome, nós temos sede da tua presença, Jesus. Nós temos sede da tua presença, Espírito Santo. Se move entre nós. Oh, visita esse coração sedento nesta manhã, essa alma aflita, oh Deus, inquieta, angustiada, preocupada, incerta, duvidosa. Oh meu Pai, contamine o nosso coração. Nós não queremos estar aqui só presentes fisicamente, Jesus. Nós queremos estar aqui e nos derramar diante da presença de um Deus santo. Nós queremos, Pai, nos dobrar diante da tua santidade e poder sentir o teu toque de amor nos envolver, Senhor. Nós não estamos aqui por causa de uma causa, de uma bandeira. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa, Jesus. Jesus é o motivo de estarmos aqui nesta manhã. Mais do que canções e notas, mais do que palavras que ecoam, nós queremos derramar a nossa vida diante do teu altar, Jesus. Nós nos derramamos diante da tua santa e agradável diante de ti, Senhor. Oh Jesus, dá-nos sede da tua presença, Jesus. Faça essa oração comigo agora. Diga para o Senhor: me dá sede de ti, Jesus. Me dá sede de ti, Jesus. Eu quero ter sede da tua palavra. Eu quero ter sede do teu mover, Senhor. Eu quero ter sede da tua presença, Jesus. Eu quero ansiar por mais de Deus. Eu quero ansiar por mais da tua palavra. Eu quero ansiar por mais do teu mover, mais dos teus milagres, mais das tuas maravilhas, Jesus. Eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Mais de ti, mais de ti, mais do teu poder. Eu quero, Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, Jesus. O Rei dos Reis está aqui nesta manhã. O Rei dos Reis se revela. O Rei dos Reis interage. No mundo egoísta nós estamos sempre pensando em nós. No mundo dos nossos dias, do individualismo, nós estamos sempre pensando nas nossas causas, naquilo que nos favorece, naquilo que nos beneficia. E nem sempre nós temos a capacidade de nos colocar como intercessores. Interceder por alguém, não por algo que eu preciso, mas de forma discreta. Você não vai abraçar, mas você vai colocar a mão no ombro de quem está ao seu lado. E você agora vai interceder por essa vida. E você vai fazer uma oração direta agora. Você vai dizer assim: Senhor, faz nascer no coração dessa pessoa sede de ti, Senhor. Sede de ti, Senhor. Que essa pessoa tenha desejo pelo Senhor, desejo pela tua presença. Ó Deus, não deixa que as paixões do mundo venham roubar as paixões pelo Senhor. Não deixa que os desejos do mundo, os prazeres do mundo venham tirar essa pessoa dos prazeres da tua presença, dos deleites da tua presença, Senhor. Oh Deus, nós colocamos, Deus, essas vidas diante do teu altar. Entregamos, Deus, em tuas mãos.
Ó Deus, talvez nós nem saibamos quem elas são, quais são as suas dores, os seus medos, mas nós queremos ministrar vida sobre elas, Senhor. Vida do Espírito, Senhor. Vida da presença do Senhor. Oh Deus, o teu poder seja manifesto nessa manhã. Oh Deus, em nome de Jesus, usa essas mãos, Senhor. O Senhor nos deu mãos que abençoam, mãos que colocamos agora uns como intercessores dos outros, e nós clamamos, Deus, a manifestação do teu poder, a revelação da tua palavra sobre essa vida. Ó Deus, se há enfermidades, manifesta a cura agora, Espírito Santo do Senhor. Se há dores, traz o teu refrigério. Se há prisões, grilhões e cadeias, quebra nessa manhã. Quebra agora, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Se move, Senhor, se move no meio da tua igreja. Tu tem liberdade, Espírito de Deus. Nós invocamos a tua presença, Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, se move, Senhor, sobre o teu povo, se move sobre a tua igreja. Oh Espírito de Deus, sopra neste lugar, sopra neste lugar, sopra neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, transpleta, Senhor, que não há limites para o teu agir, não há barreiras para o teu agir, não há impedimentos para o teu agir. Nós invocamos a tua presença santa nessa manhã, e nós cremos, Pai, tomamos posse do teu milagre. Oh Jesus amado, obrigado, Jesus, porque tu estás aqui, e a tua graça nos envolve, a tua graça nos envolve, a tua misericórdia nos alcança, e o teu favor nos alimenta, Senhor. Recebe, Papai de amor, a nossa adoração nessa manhã. Só em Ti nós confiamos, só em Ti nós confiamos, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, glorifica o nome desse Deus. Aleluia. Aleluia. O Rei dos Reis ouviu o nosso clamor. Como é lindo ver que o nosso Deus ouve a nossa oração, e Ele cumpre a sua palavra nas nossas vidas. Ele é fiel, amém? E apesar das nossas infidelidades, apesar dos nossos erros e falhas, Ele continua se revelando para nós, de forma pessoal, íntima. Nosso Deus é um Deus de intimidade. Nós não servimos a um Deus longe. Ainda há pouco eu estava falando na nossa sala de batismo, né, que a nossa oração ela tem a ver com a nossa intimidade. Quanto mais íntimo a gente é de alguém, mais a gente tem vontade de sentar e conversar com essa pessoa. Mas quando a gente não tem intimidade, tudo parece estranho. A gente vai falar com alguém, a gente não tem o mesmo papo, a gente não tem o mesmo diálogo, a gente não tem a mesma conversa, as conversas são estranhas. Mas quando a gente tem intimidade, a gente quer estar perto, a gente quer compartilhar, a gente quer trocar experiência. E assim a nossa relação com Deus, a gente sabe o termômetro da nossa relação com Deus pelo tanto de intimidade que a gente tem na nossa oração com o Senhor. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais ardor no nosso coração por sentar e bater um papo com Jesus. Dizer para Ele: Jesus, hoje não está tudo bem não, Jesus. Hoje as coisas estão difíceis, Jesus. Jesus, hoje está um dia legal, Jesus. Hoje está um dia cheio da Tua presença. Hoje o Espírito de Deus vai se manifestar no nosso meio. O Espírito de Deus vai operar no nosso meio. E às vezes não somos nós, irmãos. Às vezes a gente não está no melhor dia da gente, né? Ainda há pouco eu acordei, quando eu fui saindo de casa, eu disse para André: hoje eu estou no meu... Não, hoje vai ser uma bênção. Hoje vai ser uma bênção. E o nosso Deus, Ele se revela nesses detalhes, irmão. Você crê que o nosso Deus é um Deus de detalhe? E Ele, para provar que Ele se manifesta no nosso meio, que está acima de nós, às vezes no nosso pior dia, o melhor dia, porque Deus transforma as circunstâncias.
E Ele quer fazer não por minha causa, é por causa de quem Ele é. E às vezes eu fico olhando, Deus, mas eu não tenho o que oferecer. Mas Senhor, hoje eu não estou no meu melhor momento. Mas Senhor, hoje eu estou chateado, hoje eu estou entediado, hoje eu estou cansado. Mas Ele se revela na grandeza de quem Ele é, confundindo as coisas que não são. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele é o Deus dos movimentos, Ele é o Deus da ação, Ele é o Deus de prodígios e maravilhas, mas Ele é o Deus também da intimidade. Ele é o Deus do trovão, Ele é o Deus dos relâmpagos, mas Ele também é o Deus da brisa suave. Ele é o Deus da palavra doce, mas é o Deus que castiga porque Ele ama. É o Deus que responde muitas vezes, não naquilo que nós desejamos, ansiamos e esperamos, mas às vezes na palavra mais dura, mais severa. Não é por aí não, né? Nem sempre eu faço aquilo que eu quero, que eu almejo, que eu desejo. Às vezes a gente tem que se submeter às estratégias de Deus para viver aquilo que Deus tem para nós. Às vezes Deus está requerendo algo da nossa parte e a gente tem que entender os processos de Deus para nós. Os processos de Deus. Um tempo para Ele maior, às vezes é algo que o Senhor requer da minha casa, às vezes o Senhor quer o ambiente do meu lar, mas eu estou restringindo os espaços para Deus. Como que a gente chegasse, que Deus chegasse na nossa casa e a gente dissesse, olha, Deus só no quarto, só na cozinha, mas na sala não, Deus. Porque na sala não dá, porque na sala é outro ambiente, eu vou receber outras pessoas, eu não quero a sua companhia na sala. E a gente vai fechando as portas dos lugares onde a gente não quer o acesso de Deus. E essas portas às vezes é a nossa vida. Às vezes a gente chama Deus para curar áreas da nossa vida, mas a gente não dá acesso a todas as áreas da nossa vida. Não, essa parte aí não, esse lugar aí não, esse espaço aí não, esse cômodo não. Essa área o Senhor não toca. E às vezes é justamente essa área que o Senhor quer a conversão. O Senhor quer a mudança. O Senhor quer o trabalhar dEle nessa área da minha vida. Amém, irmãos? Não é isso que eu vou pregar hoje, mas é isso que o Espírito de Deus está me dizendo para falar para a igreja. Amém? Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 6. O tema da mensagem dessa manhã é a oposição aos orgulhosos. Tiago, capítulo 4. Todo mundo fica viciado no telão, né? Quando acontece qualquer coisa. Mas acesse sua Bíblia, abra a sua Bíblia, use o instrumento que você tem. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu nome glorificado nesta manhã, neste lugar. E agora, Deus, nos dá inspiração, Pai, para que tudo que aqui seja dito, seja em obediência a Ti, a Tua palavra, a Tua verdade. Não deixa, Pai, que fujamos nem 1 milímetro, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós e para a Tua igreja. Prepara o nosso coração, Deus, para ouvir a Tua voz e seguir o Teu chamado. Nós clamamos, Deus, sobre a nossa vida, a direção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nem sempre nós conseguimos esta ação dada por Deus. Às vezes nós trazemos uma certa ilusão espiritual para a nossa mente de positividade. Nós queremos palavras que de alguma forma trabalhem os nossos sentimentos, trazendo alívio, refrigério, tranquilidade, conforto ao nosso coração e à nossa vida. Mas quando a palavra de Deus traz alguma verdade que confronta a nossa realidade, nem sempre nós absorvemos isso com naturalidade, com tranquilidade. Normalmente nós criamos uma certa resistência para ouvir determinadas coisas que nós sabemos que diz respeito à nossa vida, às nossas atitudes, ao nosso comportamento, às nossas reações. E por isso parece que aquela famosa ação do bate e volta. Às vezes alguém diz algo, mas eu não quero receber, eu fecho o meu coração, eu rejeito aquele ensinamento.
E à medida que a palavra de Deus, ela traz palavras que nos estimulam a seguir em frente, à medida que a palavra de Deus revela o seu conforto, a sua segurança, ela também nos ensina palavras, ela nos oferece forma vão de encontro às nossas percepções, os nossos gostos, a nossa forma de encarar a realidade à nossa volta. Por isso, naturalmente, nós queremos sempre ouvir palavras favoráveis, que nos estimulem quanto às nossas conquistas, quanto ao nosso sucesso, quanto às nossas vitórias. E quando algo nos confronta, nós imediatamente repulsamos, rejeitamos, nós não queremos aceitar. O texto em destaque é claro: aqueles que se exaltam, aqueles que se orgulham, que se acham melhores do que os outros, se verão diante de um terrível inimigo. O próprio Deus lutará contra os planos destes, por não estarem ao seu lado. A verdade é que nós vamos sofrer uma severa oposição de Deus quando nos colocarmos na posição de orgulho, de prepotência, de vaidade. E a palavra, ela é clara, ele se opõe. Oposição é estar do lado contrário, é não pactuar com aquilo, é não se associar com aquilo. O orgulho é algo que não condiz com a palavra, não se associa com a verdade, não pactua com Deus. Estão opostos, em posições antagônicas, estão em locais diferentes. E o próprio Deus, ele lutará contra os planos desses. O próprio Deus vai se opor a isso. Como cristão, nós enfrentamos constantemente a luta contra o orgulho, a vaidade, a soberba, o nosso senso de justiça própria, o nosso sentimento de correção, de vaidade humana, tem nos afastado dia após dia desse propósito de Deus, da singeleza, da simplicidade, do esvaziamento de si. E parece que, embora preguemos tanto sobre isso, cantemos tanto sobre isso, anunciemos tanto sobre isso, mas parece que as nossas atitudes com relação ao orgulho e à soberba são recorrentes, presentes na nossa vida. Ele não se apresenta como tal, mas é uma realidade para mim. E muitas vezes isso está fazendo tanta parte da nossa vida, isso está tão presente nos nossos dias, que já se tornou parte da nossa identidade, se tornou algo comum para nós e não mais nos incomoda, não mais nos inquieta, não mais nos angustia. A autoconfiança, o orgulho, é uma enfermidade que somos obrigados a conviver com ela diuturnamente, por imposição da sociedade. A verdade é que muitas vezes nós somos levados por essa onda de que ter orgulho próprio, ter autossuficiência é algo favorável, é algo benéfico, é algo bom, lhe projeta, lhe dá uma sensação de poder. E por isso todos os dias nós somos estimulados o sentimento de que nós não precisamos da ajuda de ninguém. E se eu gero no meu íntimo, no meu coração, o sentimento de que eu não preciso da ajuda de ninguém, a consequência disso é que daqui a pouco eu vou dizer: eu não preciso de Deus. Eu vou me enchendo de mim mesmo, da minha capacidade, daquilo que eu imagino ser, e eu vou criando uma identidade independente de quem quer que seja. E eu vou gerando no meu íntimo uma realidade de capacidade, de autossuficiência. O que notamos, queridos, é que o primeiro sinal de que nós somos orgulhosos é não conseguirmos admitir as nossas atitudes orgulhosas, a nossa autossuficiência, a nossa prepotência. Se você não se permite ser tratado do seu orgulho, o primeiro sinal de que você não se deixa ser tratado é você não admitir que ele existe.
E enquanto eu não olhar para os meus comportamentos, para as minhas reações e para os meus gestos e dizer, meu Deus, que atitude é essa? Que comportamento é esse? Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha história. Eu não vou conseguir tratar essa realidade em mim. Mas infelizmente nós preferimos negar que existe. E quer ver você enfurecido? Alguém chega para você e diga, olha, você foi orgulhoso, você foi prepotente, você foi altivo, você foi arrogante. Nós nos exasperamos, nós nos revoltamos, nós quebramos o pau. Nós não queremos para a nossa vida, mas a realidade é que nós muitas vezes preferimos a negativa do que assumir os nossos erros, do que admitir as nossas falhas. Para a sociedade como um todo, como se não bastasse a nossa índole pecaminosa, que sempre nos motiva a acharmos que somos bons, nós recebemos ainda uma enorme influência daqueles que nos cercam, daqueles com quem nós convivemos, no caminho que nós adotamos e nos relacionamentos que nós construímos. Amados, nós sabemos que para desenvolvermos uma confiança autêntica e equilibrada é necessário ter aprendido a conhecer a si mesmo em momentos em que nós estamos sem forças, no limite, cansados. E às vezes as situações que já sofremos se tornam irremediáveis. Às vezes não tem mais jeito, porque o leite já derramou, a situação já passou e você lá na frente vai apenas lamentar, meu Deus, se eu tivesse sido mais humilde, eu não teria andado por esse caminho. Se eu tivesse sido mais humilde, eu não tinha ferido tanto o meu cônjuge. Se eu tivesse sido mais humilde, eu não tinha tratado o meu filho dessa forma. Se eu tivesse sido mais humilde, eu não tinha perdido esse negócio, porque eu fui com arrogância, a pessoa olhou para mim diferente. Eu não soube ter trato, eu não soube ter mansidão, eu não soube ter domínio próprio, eu não tive temperança. Eu fui arrogante, eu agi no impulso, eu fui destemperado, eu falei demais. Como eu pude ter essa atitude? Só que águas passadas não movem as minhas reações e poder enxergar o quanto sou arrogante. Mas isso não é suficiente, não é só identificar o meu orgulho, não é só identificar a minha vaidade. Eu preciso me permitir ser tratado pelo Senhor. Amados, os que servem a Deus aprendem que em qualquer situação, sozinhos, nós não vamos vencer os desafios e suportar os obstáculos da vida. O homem de Deus e a mulher de Deus, em cada conquista, em cada vitória, em cada degrau que sobe, ele não se enaltece, ele não vai e sobe no pedestal dizendo, eu sou bom nisso, eu sei fazer isso, mas ele tem capacidade de se esvaziar e dizer, se o Senhor não fosse comigo, se o Senhor não fosse a minha força, se o Senhor não fosse a minha segurança, se o Senhor não fosse a minha frente, eu não teria chegado a lugar algum. Atribuir a Deus a honra, atribuir a Deus o sucesso, atribuir a Deus o prestígio, atribuir nossa confiança e suficiência está vinculada ao conhecimento pessoal das nossas fragilidades e imperfeições e da certeza de que só em Deus nós estaremos plenamente seguros. Amados, para muitos é extremamente difícil admitir a necessidade de uma vida de humildade. Para muitos é extremamente difícil admitir a necessidade de uma vida de humildade. Esquecem que a humildade é preciso aos olhos de Deus e revela que quem a possui será mais e mais abençoado, agraciado pelo cuidado do Pai. Ela conserva a alma na tranquilidade, no contentamento, mesmo em meio às lutas mais intensas, mesmo em meio às oposições mais terríveis. Ela nos gera paciência, resignação nos momentos mais difíceis que vivemos. Antes, a vaidade, o orgulho, a ostentação, a altivez de espírito, a autoestima exagerada, a autossuficiência. Por sua natureza, a humildade tem que se alojar primeiro no íntimo. A humildade não nasce de um estereotipo, de uma imagem, de uma performance. A humildade ela nasce no interior. E às vezes a gente olha alguém pelo comportamento que adota, a roupa que veste,
ou a característica que apresenta, e a gente diz, fulano é humilde. E quando a gente vai conviver, a gente se surpreende. Porque a humildade não é o que eu apresento para fora, mas é o que eu tenho para dentro. Amados, nós precisamos com o sentimento constante de que eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Não é a mera rejeição de prêmios, mas a transferência dos méritos para quem de direito? O Deus Todo-Poderoso. Deus nos ergue, Deus nos abençoa, Deus nos agracia, Deus nos favorece. Deus é um Deus que nos enaltece. Ele é aquele que tira o homem do monturo e o coloca na posição de príncipes. Esse é o Deus a quem nós servimos. Mas eu preciso me esvaziar e me colocar na posição de que tudo que tenho e sou é prova da fidelidade desse Deus comigo. E não pura e simples do meu status, da minha condição, do que eu fiz, do que eu faço, do que eu promovo, do que eu realizo. Queridos, não é a autodesqualificação, não é renúncia da inteligência, da experiência, da sabedoria, da força de vontade, do trabalho árduo, mas a associação de tudo isso. Existem situações que Deus espera de nós uma atitude, uma reação. E eu não posso ficar apenas olhando a vida passar na arquibancada. Eu preciso ser participante de tudo que está acontecendo. Eu fico maravilhado nos detalhes de Deus. Eu lembro de cada momento em que a palavra de Deus se manifestou de forma sobrenatural e milagrosa, mas que o Senhor sempre quis envolver o homem naquilo que ele estava fazendo. A gente vê quando Lázaro está sendo ressuscitado. Jesus chega diante do túmulo e ele espera uma reação do homem. Ele diz, tire a pedra. Ele quis que o homem participasse do seu milagre. E ao homem tirar a pedra, Jesus proclama, Lázaro, sai para fora. Ele quer que eu e você participemos daquilo que ele está fazendo. Eu tenho dito muito nos últimos dias, Deus não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não me deixa de fora do avivamento. Não me deixa de fora das experiências. Não me deixa de fora dos milagres. Jesus, eu quero ser aquele que tira a pedra. Eu quero ser aquele pai que está envolvido. Eu quero ser aquele que leva de cura, de libertação, de transformação. Eu quero ser o cara que tira a pedra. Eu não quero estar contemplando, eu não quero viver apenas das experiências dos outros, eu não quero olhar a realidade daquilo que Deus está fazendo em outras igrejas. Eu quero atrair a ação de Deus para a nossa vida. Eu quero poder olhar o mover de Deus e dizer, eu faço parte desse milagre. Eu estava lá, eu testemunhei, as minhas mãos moveram a pedra, eu ouvi Jesus falar, eu ouvi o milagre, eu testemunhei, Jesus fez, Jesus levantou, Jesus curou. E a voz que disse, Lázaro, sai para fora, não era minha, mas é do Deus que eu sirvo. Reconhecer que é dele o poder, que a graça e a manifestação é dele, que a ação é dele, que o milagre é dele, que os dons são dele, que o poder é dele, mas que eu também sou instrumento nas mãos dele para fazer as boas obras que ele me levantou para fazer. Eu te pergunto nessa manhã, como você tem entendido essa oposição de Deus aos orgulhosos? Eu creio que você não quer estar no lado oposto. Eu creio que você não quer participar, absorvido a orientação da palavra de Deus. O que o Senhor traz como lição aos orgulhosos. Primeiro, queridos, o orgulho sempre aponta para a destruição. O orgulho sempre aponta para a destruição. O orgulho sempre vai levar aquela pessoa. Eu nunca testemunhei ninguém orgulhoso terminar bem. O orgulho sempre vai apontar para a destruição, vai trazer desgraça, vai trazer problema, vai trazer divisão, vai trazer contenda, vai desestabilizar o ambiente.
Provérbios 16:1 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Pelo orgulho, totalmente dominadas pela soberba. São homens e mulheres que se sentem superiores a todos, a tudo, com atitudes destrutivas, para manter o seu status, para manter a sua condição, para manter aquela realidade. Infelizmente tem pessoas que são capazes de coisas terríveis, só para se manter na vitrine, só para aparentar uma realidade que muitas vezes não condiz com a verdade. Manter um status, uma condição social, em muitos momentos, alimentando o coração com o pecado da soberba. O orgulho é uma tragédia. O orgulho é uma desgraça na vida de uma pessoa. O orgulho só encontra defeito nos outros. O orgulho só encontra defeito nos outros. Toda pessoa orgulhenta, mas íntegra, não tem humildade para reconhecer o valor, a característica, a hombridade, para ver que aquela pessoa pode te favorecer em alguma coisa. O orgulho só encontra defeito. Se você é incapaz de dar uma palavra de elogio a alguém, eu quero te dizer com muita franqueza nessa noite, nessa manhã, você está tomado pelo orgulho. Você está tomado pelo orgulho. Eu convivo com muita gente. Muita gente. A igreja nos oferece essa possibilidade de convivermos com muitos. E às vezes numa pequena palavra você já vê o sinal do orgulho na vida de alguém. Porque ele é incapaz de dizer: nossa, como isso aqui foi bom. Só vê defeito. Só vê para os outros. Todo orgulhoso é impaciente. Todo orgulhoso é insatisfeito. Todo orgulhoso respira o descontentamento e vomita a vaidade. O pecado do orgulho leva o homem a menosprezar as pequenas coisas e só ter olhar para as grandes coisas. O sábio, entretanto, procura enxergar grandezas nas coisas mais simples, mais humildes. Eu conheço pessoas que nada possuem, são estúpidas e vivem a espalhar grandezas, a exibir conhecimentos que nem delas se aproximam. Existem pessoas que, por galgar uma posição mais elevada, tornam-se tão arrogantes e insuportáveis que nem mesmo as pessoas mais íntimas querem e avaliar o nosso comportamento, as nossas atitudes, e sermos capazes de, com sinceridade, de enxergar como nós estamos. Será que nós temos sido orgulhosos no que fazemos? Mesmo andando na contramão dos nossos dias, nós precisamos nutrir no nosso coração a humildade em qualquer situação que estejamos vivendo. Mesmo que o momento seja de glórias, mesmo que o momento seja de honras, mesmo que o momento seja de prestígios, a gente precisa ter cuidado com o orgulho. O inimigo, ele é sutil. Ele nunca vai atingir você de cheio. Ele nunca vai se apresentar de cara. Ele nunca vai dizer: ei, ó, e a gente vai comendo aquela isca. A gente vai comendo. Quando você vê, você está totalmente envolvido naquela realidade. E o orgulho é algo tão destrutivo que a primeira coisa que ele afeta é a nossa casa. Ele é a nossa casa. Às vezes a gente pensa em orgulho só do ponto de vista profissional, de relacionamentos políticos, negociais, mas a ação do orgulho também no ambiente familiar, na nossa casa. Por exemplo, no nosso relacionamento conjugal. Se a gente não tiver humildade e capacidade de reconhecer as nossas falhas, nós vamos criar um ambiente de orgulho. Às vezes tem, pasmem, mas
Tem marido que fica tão orgulhoso, ou mulher que fica tão orgulhosa, que diz assim, pois agora eu vou fazer birra, eu vou passar um mês sem falar com ele, um mês sem falar com ela. Não troca uma palavra. Viro por... E você se sente incapaz de chegar para o outro e dizer, olha, vamos resolver. Eu falhei, eu errei. E eu não estou trazendo uma realidade externa. Estou trazendo para a minha vida, para a minha realidade, para o meu dia a dia. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o orgulho vai trazer sempre a ruína, a destruição. Segundo, queridos, o orgulho sempre terá a resistência do Senhor. O Senhor vai sempre se opor aos orgulhosos. Ah, Deus sabe o meu coração, porque a minha intenção era diferente. A minha intenção, tem uma expressão popular que eu gosto muito, que diz que de boa intenção o inferno está essas intenções. E às vezes a gente está vendo que o comportamento não está condizente com a verdade de Deus, mas eu estou justificando nas minhas intenções. Não, mas eu não queria isso de verdade. Mas está prejudicando o outro orgulhoso. Você está insistindo com algo que talvez para você te faça bem, mas está prejudicando o outro, o seu orgulho, e insistir com uma prática, com uma atitude, está prejudicando o outro, está prejudicando a sua casa, está prejudicando os seus filhos, está prejudicando o seu cônjuge, e você está aí insistindo nessa atitude orgulhosa. Eu quero te dizer, Deus está do outro lado, Ele não está a teu favor. Ele está resistindo você. Ele está resistindo você. Deus está resistindo você. 1 Pedro capítulo 5, verso 5 diz: semelhante vós, os mais e cingivos, todos humildade, uns para os outros, porque Deus o que, irmãos? Resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Resistência significa propriedade de um corpo que reage contra a ação do outro corpo. A resistência de Deus implica em estarmos do lado diferente, estarmos na contramão. Resistência é, Deus é seu opositor. Toda pessoa orgulhosa tem um opositor, Deus. Não fique pensando que Deus está do seu lado quando você tem atitudes orgulhosas. Deus está na oposição a você. Ele está se opondo a você. O orgulho e a soberba é o oposto da humildade. E é sem dúvida um pecado que ofende a pessoa. Mesmo esqueça a sua fé. Esqueça o seu credo religioso. Esqueça a Bíblia. O orgulho, ele vai sempre trazer problema. O orgulho, ele vai sempre trazer problema. O orgulho é pecado, porque ele afasta-nos de Deus e prejudica profundamente a nossa relação com o Senhor. Pedro, ele exorta especificamente os jovens para que não sejam soberbos, que sejam jovens, que por terem uma cultura diferente dos anciãos. E dizem que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é um mau caminho que jovens ou não devem evitar. Antes, eles devem primar pela humildade. Nós encontramos na palavra de Deus muitos exemplos de situações que ficam bem clara a resistência do Senhor. A oração de Davi faz todo significado quando ele fala no Salmo 19:13. Também de pecados de presunção guarda o teu servo, para que não me assenhorie de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Mas o que vai acontecer com ele? E ele diz, olha, se esse orgulho sair de mim, eu serei limpo. Eu terei uma vida diferente, eu serei uma pessoa diferente. E como é difícil termos a coragem de assumir essa realidade e dizer diante do Senhor, arranca de mim esse orgulho, Senhor. Arranca de mim isso. Isso me prejudica, isso me faz mal, isso traz desgraça para a minha vida. Tira esse orgulho de mim, Jesus.
Tira esse orgulho. E Davi traz esse sentimento de repulsa, de rejeição. Amados, a verdade é que nós precisamos urgentemente de um tratamento. Nós precisamos urgentemente de um tratamento. O tratamento contra o orgulho. A sociedade moderna, a igreja de Jesus dos nossos dias precisa urgentemente de um tratamento. Nós não sabemos mais nos humilhar diante da presença do Senhor. A igreja não sabe mais se humilhar diante da presença do Senhor. Nós temos nos ensoberbecido. Há uma vaidade espiritual nos dominando. Nós queremos sempre mostrar que a nossa igreja é melhor, que o nosso púlpito é melhor, que o nosso pastor é melhor, que a nossa fé é melhor. Pura vaidade, puro orgulho. Nós não somos a melhor igreja. Eu não sou o melhor pregador. E você não é o melhor cristão. Nós precisamos entender a oposição de Deus ao nosso orgulho disfarçado. Nós precisamos entender a oposição de Deus ao nosso orgulho disfarçado. E às vezes é a nossos aliados, mostra o nosso orgulho. Nós queremos um bloco diferente, um grupo diferente, uma seleção diferente, um povo diferente, alguém diferente, para que de alguma forma eu me sinta especial e diferente, e melhor, e mais cheio, e mais de Deus, e mais da presença, com o propósito de passar para os outros uma imagem de que eu sou superior. Todos os homens são propensos à vaidade, sobretudo depois do sucesso, depois de certos privilégios, depois de certos elogios. Paulo também sofreu a influência desse terrível mal, e por isso veio o espinho na carne. E embora ele fosse incômodo, humilhante, tinha um propósito, reduzir o risco de Paulo de começar a chamar a atenção de tudo que ele estava vivendo. Venha para nós. O Senhor sabia quem era Paulo. Paulo é um exemplo para todos nós, sim ou não? Mas era preciso um espinho. Aquele espinho era tratamento de Deus. Porque se não fosse ele, Paulo ia começar a se encher. Se não for os espinhos na nossa carne, nós começamos a nos encher. E a gente começa a trazer para a gente os méritos. E a gente começa a se sentir melhor. E aí vem aquele sentimento, as pessoas precisam me dar valor. As pessoas não veem que eu sou bom nisso. As pessoas precisam me aplaudir. As pessoas precisam me elogiar. E muitas vezes nós somos reflexos de crises existenciais que são revoltas provocadas pelo orgulho, reflexo do nosso orgulho. Nós nos tornamos orgulhosos e queremos criar expectativas de que todo mundo veja o nosso valor. Por tão orgulhoso que a gente quer que alguém nos reverencie, alguém nos bajule, alguém fale com a gente. Tem pessoas que saem mal-humoradas da igreja, mas o irmão hoje não falou comigo. Quanta importância você tem, né, irmão? Quanta importância. Todo mundo precisa falar com você. Todo mundo precisa notar que você veio. E o que é isso, irmão? Se não orgulho. Quando nós somos humildes, nós não temos esse olhar de preocupação. Quem vai falar, quem não vai falar, quem vai oferecer, quem não vai oferecer. Você sabe quem você é em Jesus. Você sabe quem você é em Jesus. Você tem uma identidade em Cristo. Você não está preocupado com a ceninha do pastor. Às vezes o pastor está com tanta coisa na cabeça que ele não está nem se preocupando. Mas você está lá na expectativa. E o meu ego. E o meu ego. E quem eu sou. Não nota o que eu faço, o que eu fiz. Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. O primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. O espinho na carne de Deus distribui
ajuda aqueles que se colocam diante dele e querem subir num pedestal. A cultura mundana, associada à vontade de aparecer, nos torna opositores de Deus. A cultura mundana e o nosso desejo de aparecer nos coloca como opositores de Deus. E por fim, o orgulho sempre trará humilhação. O orgulho sempre trará humilhação. Só para esclarecer, há uma diferença entre humilhação e humildade. Humilhação é um estado de vergonha. Você está sendo humilhado, humilhação. E humildade é um esvaziamento de capacidades e poder para que você receba de Deus. Há uma diferença entre um estado de humilhação e um estado de humildade. Mas o espírito humilde obtém honra. Olha a diferença. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Não é fácil admitir que o orgulho vai mais cedo ou mais tarde nos levar a um estado de humilhação. Quando eu me refiro à humilhação, não estou vinculando a humildade, mas a uma condição de escárnio, de vergonha. O orgulhoso, ele prenuncia o fracasso. A soberba precede a ruína. Não se glorie na sua força, na sua sabedoria, na sua riqueza. Glorie-se nas suas fraquezas. Glorie-se no Senhor. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê, irmãos? Para que no tempo oportuno Ele faça o que? Ele os exalte. Para de querer exaltação de homens e começa a esperar a exaltação de Deus. É o Senhor do tempo. Quem é o Senhor do tempo, irmãos? Vocês estão vivos aí? Quem é o Senhor do tempo? Deus é o Senhor do tempo. O tempo oportuno é a hora de Deus, é o momento de Deus. A maioria dos homens do nosso tempo se utilizam do orgulho como uma ferramenta para se promover, E essa é uma realidade bem presente em nossos dias. Nós encontramos por todos os lados pessoas empoderadas, esbanjando as suas qualidades como o único propósito de mostrar poder, em detrimento da desgraça dos outros. Eu fiz, eu faço, eu tenho, eu sou, e os outros são um desastre. Amados, nós precisamos saber que viemos do pó, para o pó voltaremos. Não há maior tolice do que hospedar orgulho no coração. A verdade é que todos os dias nós somos mascarados com uma qualificação de humildade, quando na verdade escondemos um orgulho terrível e destrutivo. Quando nos referimos a esses exemplos em nosso meio, que muitos tentam mascarar, mas que não passa de orgulho espiritual. Amados, para resolver esse problema de identidade, nos apegamos a alguém, escolhemos os nossos ídolos. E como lhes falei, muitas vezes a gente se exaspera. Eu sou da igreja do pastor fulano. Ah, eu sou de tal igreja, viu? Eu acho tão interessante. Esses dias eu vivi uma experiência bem engraçada. Encontrei uma pessoa no mercado, eu não a conhecia. E ela disse assim: oi pastor, tudo bem? Aí eu, tudo bem minha irmã. Aí ela disse: eu sou da igreja fulana de tal. Eu estou sabendo que vocês fizeram uma construção lá na sua igreja. Quando é que você vai chamar o nosso coral para cantar na sua igreja? Eu digo: ai, já ouviu o nosso coral? Não, minha irmã, não vi não. Você precisa ouvir. É o melhor de Brasília. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Irmãos, viu André? Quase que eu dizia assim: o seu já saiu na Globo?
O nosso saiu. Mas eu fiquei calado. Aí eu disse, que bom, meu irmão. Vamos ver o jeito de trazer esse coral. Soberba espiritual, irmão. Que coisa triste. Eu sei que ninguém está querendo descobrir que igreja é essa, não. Fique na sua, viu? Pelo amor de Deus. Não fique pensando coisa ruim. Não seja orgulhoso. Mas eu trago esse sentimento. Nós estamos sempre tentando demonstrar a nossa relevância. Nós queremos mostrar para os outros a nossa relevância. Que tolice! Que tolice! O orgulho nos leva a isso. Mas isso não nos leva a lugar nenhum. Se esvazie, deixe de besteira. Você não tem que estar... Seu Deus é diferente do meu, é? Seu Deus é diferente do meu? Ah, mas porque o meu Deus, pastor... Aleluia. Baixa a bola. Se o meu Deus quiser, Ele vai fazer grandes coisas. Nós precisamos ter uma atitude de humildade para reconhecer quem nós somos. É tão lindo ver Jesus ensinando que Ele diz assim: aprendam de que sou o quê? E o que mais? E o que mais? Você está vendo a oposição que nós estamos? Eu estou aprendendo com quem? Com o mundo. O orgulho é coisa de Satanás. Orgulho é coisa de Satanás. Satanás é tão orgulhoso que quis ser igual a quem? A Deus. O nosso problema é esse. Muitas vezes a gente quer a posição do outro, o lugar do outro. E há alguns anos atrás eu era pastor auxiliar. E um dia uma pessoa que me dá uma profetada. Você lembra, André? E a pessoa disse assim para mim: olha, eu estou vendo a chave da primeira igreja batista caindo da mão do pastor Esteve e caindo na sua. Saindo da mão dele e caindo na sua mão. Meu ponto está corrigindo. Saindo da mão dele e caindo na sua mão. Digo, na minha mão. Foi mesmo. Não é de Deus, não. Porque o lugar que Deus tem é para Ele. E o lugar que Deus tem é para mim. Eu não sei para onde Deus vai me levar. Mas eu sei que Ele tem um lugar para mim. Eu não sei. Mas o meu lugar não é o dele. O meu lugar não é o dele. Mas isso se repetiu. E eu pude ver da boca do pastor. Quando eu disse sim aqui para a igreja, quase 20 anos atrás, ele marcou um jantar na casa dele e disse: Écio, eu vou tirar um ano sabático. Quem eu vou deixar aqui na primeira igreja? É você. Você precisa dizer não lá à igreja de Brasília. Eu digo: pastor, não vai dar certo. Pastor, isso vai ser ruim para mim e ruim para o senhor. Daqui a pouco eu vou estar desejando o senhor ir embora para eu assumir seu lugar. E esse lugar é seu e não meu. Você está entendendo o que está por trás de tudo isso? O nosso orgulho, o nosso desejo de querer o lugar que não é nosso. Deus está entregando coisas para você que são suas. E ninguém vai arrancar da sua mão. Ninguém vai tirar de você. Agora, não cresça o olho. Não queira lugares que não são seus. Aprenda a esperar o tempo oportuno da exaltação de Deus na sua vida. Às vezes o estado é de esvaziamento, de incapacidade. O espinho na carne humilhava Paulo? Certamente que sim. Mas ele pôde ouvir a voz do Senhor dizendo: a minha graça te basta. Que o Espírito de Deus nessa manhã e vaidade seja agora arrancado do nosso coração. Mesmo que sejam coisas espirituais. Parece que a gente tem prazer às vezes de mostrar as coisas espirituais. Mesmo isso, tenha cuidado. Não é o que você mostra, é como você mostra. Para que você não se ensoberbeça. Porque a soberba precede a ruína. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse sentido. Diga para o Senhor nessa manhã: gera humildade, Senhor, no meu coração. Nunca podemos esquecer que a pessoa humilde
Ela não se considera superior a ninguém, mesmo tratando com pessoas que estão em oposição a nós. Você não tem que ser orgulhoso para provar o seu valor para ninguém. O homem humilde, ele não se envergonha da sua origem humilde. Pelo contrário, ele tem prazer em relatar. Ele diz: a minha trajetória é essa. Se coloque diante dele e veja que cada coisa que você viveu e experimentou foi Deus. Foi Deus quem te trouxe, foi Deus quem te levou. Eu não queria ficar olhando para o lugar que não era meu, porque eu ia gerar orgulho no meu coração. Poxa, olha o que é que eu estou vivendo. Olha que proposta, a primeira igreja, 5.000 membros. Aí o Senhor disse: não, eu tenho outra coisa para você. Eu tenho uma igreja de 100, de 70. Eu não tenho uma igreja de 5.000, eu tenho uma igreja de 70. Mas essa sou eu que te levei para lá. Às vezes você está querendo viver o que Deus não tem para você. E por mais que encha os seus olhos, que diga assim: uau, é tudo isso, mas você não vai estar no lugar que Deus te colocou. Às vezes é melhor viver aquilo que Deus tem para nós com humildade, do que querer se orgulhar e viver aquilo que nós clamamos: Espírito Santo de Deus, que o Senhor gere em nosso coração humildade. Nós nos esvaziamos, meu Deus, diante de Ti, de todo orgulho, prepotência, autossuficiência, arrogância, soberba. Oh Deus, trabalhe o nosso coração. Oh Deus, que luta é essa, Deus? Que luta é essa que vivemos todos os dias? Que luta é essa, Deus? São palavras, são elogios, às vezes tão sutis, Deus, mas que contaminam o nosso coração. Mas nós rejeitamos, Deus, nessa manhã, todo orgulho. Nós arrancamos, como Davi falou: tira de mim, ó Deus, tira de nós esta vaidade besta, esse orgulho, essa soberba. E agora, Espírito de Deus, gera em nós humildade. Nós queremos aprender sobre todo o nome, Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Hoje às 19 horas nós temos culto de celebração, de louvor a Deus, e o culto em homenagem aos aniversariantes do mês. Você não pode perder. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Os Gideões vão estar à porta. Se você deseja ser um Gideão, deseja cooperar, procure eles.